First, get everybody ready. Conseguiu. Vocês estão conseguindo ver no Facebook? Eu não tô. Eu tô tentando aqui. Eu acho que eu coloquei. Oi. Manda a James Cooper me aceitar isso, eu solicitei no Facebook. Vou começar. Já. Eu queria só ver se. Agora a minha imagem tá boa aí, tá vendo, né? O visual. Eu tô querendo falar... A gente tá live, seu irmão. Certo. Eu tô querendo... Vamos falar, então, um pouco... Vamos aproveitar aqui que o Dave está aqui com a gente, o Nico, o Alex, o Bruno, para tirar umas dúvidas que aqui o pessoal do Brasil está tendo sobre a raça mesmo. Às vezes, na verdade, com o intuito de destruir um pouco a imagem da raça, a história que a raça tem, o trabalho que o Dave teve aí junto com todos os outros criadores aí nos Estados Unidos para desenvolvimento da própria raça do American Bully, e que depois acarretou o surgimento da ABKC e engrandeceu e divulgou pelo mundo, e é uma raça que encanta cada vez mais todas as pessoas, todos os criadores em todos os países do mundo. E o seu crescimento e a quantidade de criadores novos que estão surgindo e precisam aprender a raça de forma mais real, como ela é, com mais conhecimento, que é muito importante. Tá bom, bem. Então, a gente está aqui com o Dave, o presidente da ABKC. Também está na reunião da James Cooper, o vice-presidente da ABKC. Eu estou humildemente aqui tentando fazer muito meu trabalho como tradutor, mas não vai ser fácil. Eu não falo português direito. Eu falo espanhol, inglês, mas eu vou tentar ajudar aí. Acho que a gente tem um pouco de paciência para mim, mas vamos lá. Aí tá conosco, está Bruno, tá Germano, tá Dave, o presidente do ABKC, e aí vamos tentar tirar essa dúvida, tá bom? Ok. Tá bom. Então, eu escuto. Você que quer saber? Nico. Yeah, Dave. So I'm going to introduce just anybody watching this on James Cooper's page. This is actually a live feed that we're doing in Brazil now with some breeders from Brazil. So we're doing it on James Cooper's page so that they can share it to their pages later on and they can watch it throughout Brazil. So it's going to be an interview in Portuguese. So probably if you don't speak Portuguese, you might not want to tune into this particular one. This one is solely for the situations going on in Brazil with ABKC and the American Bully. So without further ado, today on here we have Nico, my guy in Uruguay, as our translator, as always. Yeah. Good day to everyone. Bully World. What's up, man? All right. We have also Bruno's going to be on here, Hermano, Alex. James Cooper's probably not going to be with us. He's just sharing it to the feed to help us out. So, okay. First off, to everybody in Brazil, bom dia. And Nico, we're going to leave it up to you to start the translating. And I guess Bruno and Hermano will have the questions. Perfect. Então, Bruno, seu irmão, eu dou a palavra para vocês. Pois não, Nico, diga lá. Vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade do Dave, do James, do Nico, Alex está presente também, Caio, Germano, todos que estão aqui, porque é um momento que, para mim, é muito importante, porque quando a gente escolhe criar uma raça, a gente entende que a gente precisa trabalhar com ética, precisa trabalhar de forma, numa busca de uma evolução, ou seja, um melhoramento genético. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem visto alguns criadores que acabam distorcendo a imagem da raça American Bully, e por isso que eu digo que o momento, para mim, é muito importante,
porque a gente está tendo a oportunidade, de forma oficial, através da ABKC, falar para o Brasil o que é de fato American Bully. Então, eu agradeço a disponibilidade de vocês. Tá bom. Dave, Bruno is thanking you for your time and disposal to help us out in a good way and show to the Brazilian bully community what's up with the news and to evacuate doubts. So Okay. he's thanking. Well, thank you, Bruno. As I said, I'm here for you all today, especially for Brazil. So any questions you all have and anything you want to talk about, I've made time today to take care of all that. So I'm ready. Bruno, ¿alguna pregunta? Dispara aí. Ok. Inicialmente, eu vou fazer algumas perguntas mais simples, com o objetivo de falar numa linguagem mais popular, vamos dizer assim, para que a gente possa alcançar pessoas para todo tipo de entendimento com relação à raça American Bully. No segundo momento, se houver tempo, a gente faz algumas perguntas mais técnicas. E a primeira pergunta, eu queria que o Dave pudesse esclarecer para a gente sobre a questão do studbook da raça American Bully. Studbook se é aberto, se é fechado, e sendo aberto, as pessoas confundem muito com fazer inserção de bulldog dentro da raça. Então, eu queria que Dave falasse um pouquinho sobre essa questão do studbook, já falando também sobre essa questão de inserção. Pode repetir a pergunta, por favor? Pode repetir? Pedi para o Dave falar um pouco sobre o studbook da raça American Bully, se ainda é aberto, se o studbook já é fechado e como ele vê essa questão de inserção de bulldog dentro da raça American Bully. Okay, Dave. So he's asking about your vision on the standard, how an American Bully must look. What are the traits, the good traits that you're looking for, and what are your thinkings and your thoughts about include the bulldog traits on the American Bully standards? I mean, what's your thoughts about it? Okay, well, I told you before, we're going to be releasing new sketches of the breed so that we have clarity on the look for all the varieties and the differences between the varieties. Obviously, this is a breed that's supposed to present an image of power and strength. So it's a dog carrying exaggerated features of muscularity, bone substance, mass, things of that nature, but without going overboard to where the dog isn't balanced and the dog isn't functional. So it's supposed to carry a powerful image and carry all of these exaggerations without going too far that the dog, again, becomes unbalanced and becomes unfunctional. So that's the first step, the first part of his question of what the breed is supposed to look at. Okay. In our new sketches and old sketches, we'll be able to go in detail, and these will all be available on our new website at the end of September so people can see a modern version of the new drawings. As far as the bulldog traits that he's referring to in the breed was never intended to be a hybrid breed with bulldog in it. The two lines that made up the breed, Razor's Edge and Gotti, were very different lines. The Gotti line had characteristics that stem back to more of what he's referring to. Some of the traits weren't the same as some of the traits with Razor's Edge, where I would say the Razor's Edge traits were predominantly Amstaff American Pit Bull Terrier, versus Gotti, you're going to have some of those other traits that were there. However, when the breed was made by introducing these two bloodlines together. And those were the foundation behind this breed. And from that point on, the breed was supposed to continue on blending between the two lines, never bringing in another breed, never bringing in a bulldog, or never using what we would refer to as an F1. If you know what an F1 is, I don't need to explain that, but it should have never had any new traits introduced into the breed from another breed. Only traits that stemmed from the existing bloodlines that created the breed.
Ok, Bruno. Ok, o Dave está tentando falar para vocês. Ok, a ABKC vai publicar agora de forma pública para toda a gente ver novos bocetos do standard, do padrão clássico do bully, já seja variedade Pocket, Standard, Excel e Classic. Para finais de setembro, aí com a nova incorporação da novo website e a novo aplicativo que a ABKC vai alargar, aí também vai ser publicado a novo boceto do novo standard, com as novas na nova visão mais acertada do que a ABKC acha que tem que ser mais pegado no standard. Falando da sua dúvida que você tem do que Dave pensava acerca das características mais abudoxadas no bully, ele falou um pouco da história do bully, como ele começou na história com suas duas linhas de sangue originadoras, tanto Razor Edge, que tinha um look bem pitch bully, bem Amstaff, e Gotline, que tinha algum condimento também do Bulldog. Quando essas duas linhagens se misturaram, aí a Fundação Bully começou a ter aí certas características mais abusadas, pero ele falou que não tem que ter a incorporação de características novas, nunca foi a ideia. Ele a partir que essas duas linhas originais foram misturadas, a gente o único que tem que fazer é misturar bully com bully. A inclusão dos novos F1, você sabe, a F1 como uma nova raça, a inclusão da nova raça aí no standard não é bom não, para essa visão não. You forgot some of that there, Nico. What part? When I was describing the breed. Yeah. Dave falou, muito importante. Eu tava esquecendo, sim, mas é muito importante ter em conta que o bully tem que ser um perro massivo, grosso, mas tem que ser muito balanceado. Não pode sair do balance. Se o cachorro tem uma hiperproporção, ele já está comprometendo muito da sua saúde, muito da sua saúde, muito da sua movimentação, do seu equilíbrio, e não é bom, não. É muito importante, dentro das características boas que tem um bully, manter sempre o equilíbrio do cachorro. Just to clarify, exaggerated features without losing functionability. Como as partes exageradas do cachorro, mas sem perder a movimentação, você sabe, o equilíbrio. Tem que ser exagerado, sim, mas não pode comprometer aí o equilíbrio. Ok. É o que eu sempre... A minha visão que eu tenho sobre o American Bully é justamente essa. Um cão um pouco extremado, com volume, pesado, mas ao mesmo tempo com harmonia. Um cão que movimente bem, um cão que tenha uma saúde, e a seleção genética tem que ser pautada de fato em cima disso. Mas diante de tudo que foi falado, eu queria, de forma assim, resumida e direta, para as pessoas entenderem, que Dave falasse, ele já falou, mas eu gostaria que ele repetisse, sobre a inserção de Bulldog, se algum dia a ABKC já permitiu, de forma oficial, a inserção do Bulldog dentro do studbook da raça. Pede para ele falar isso assim, de forma bem objetiva, sim ou não, em que momento, só para as pessoas compreenderem mais fácil. Ok, mas a inclusão da Bulldog dentro do bully, você está falando? Só para eu entender mais. Sim.
Se em algum dia, na história da ABKC, a partir de 2004, com a fundação da ABKC, em algum momento a ABKC permitiu inserção de Bulldog dentro do Studbook da raça, e como é que deve ver isso? Para ele falar um pouco assim de forma direta sobre essa situação, para as pessoas entenderem um pouco melhor. Ok. Dave, o Bruno quer que... sorry. Bruno wants you to clarify, like, very clear to all people in Brazil to understand if ABKC, since the foundation back in 2004, allowed to mix breds between bulldogs and bully. They want you to be really clear and specific on this one about the no. And so... Understood. And remember, you got Alex here if you have words that we don't understand completely in Portuguese, because he's also very good at translating. Yeah, so, definitely. To answer that question, no. The answer is a clear no. There should not have been any mixing of Bulldog into the American Bully. Regardless of the history of the bloodlines used to create the American Bully, once the dogs were entered into the stud books from these bloodlines, there is no other breed supposed to be mixed into the breed. You are supposed to only breed bullies to bullies. So no, there should not be any breed mixed into the American Bully ever. Regardless, the original bloodlines were the original bloodlines, but anything beyond those were not supposed to have been used in any other way. No. Ok, Bruno, a resposta é bem clara, né? Desde o começo, sem importar a história da fundação, da linha sanguínea, a ABKC não permitiu e não vai permitir a misturação do Bulldog dentro do padrão ABKC nunca. Isso é um claro não, rotundo não. Ok, era justamente uma resposta mais clara, curta, que eu gostaria de ouvir sobre isso. Obrigado. Total. Você está escutando direito da fonte, né? Ô, Bruno, vale citar que o David está falando que ele nunca, desde que a raça foi iniciada, nunca foi acrescentado um tipo de Bulldog. É isso que ele está falando. E ele pretende manter esse padrão. Não, por mais que ele pode criar o seu bloodline, a sua linhagem, na sua linhagem você nunca e não deve acrescentar nenhum tipo de Bulldog. Para tentar... Okay, então, ele quer manter padrão. Just to add to that, Alex, regardless of the original bloodlines that were brought in, whatever traits those lines carried came from those lines, but nothing was ever to be introduced after those original lines, if that makes sense. Tá, quando foi criado, ele tá falando que quando a raça foi criada, naquele padrão pode ter sido ter trago alguma linhagem de Bulldog, mas depois do ponto que foi criada essa linhagem que ele criou, não é mais para acrescentar. Então, num tempo atrás pode ter sido que foi acrescentado em algum ponto, mas depois daquele ponto não é mais para adicionar. Ele não aceitará nunca. Ok, então no caso, Alex, se veio alguma coisa de Bulldog, foi antes da criação da ABKC. Quando a ABKC começou a pegar alguns cães, alguns exemplares, alguos indivíduos. Isso, como o Nico explicou no início. O Nico explicou que o Reis, ele não tem linhagem. O Gucci, que o David explicou bem no início, pode ter vindo alguma coisa no Gucci. O Nico explicou isso no início. Ok. É justamente o nosso entendimento, né? Antes disso, pode ter havido algum tipo de inserção, mas a partir do momento que a ABKC foi criada e foi selecionado alguns indivíduos e buscou um padrão da raça, sempre foi permitido, sempre foi proibido a inserção de Bulldog. Isso, sempre. Ok. Verdade. Ok. Eu gostaria de aproveitar aqui, Germano é um cara que está presente aí na live, e ele, para mim e para muitos, é referência na criação de American Bully aqui no Brasil,
né? Temos Vira, temos outros nomes muito importantes também, que levam a criação a sério. E o Germano, ele acompanhou o nascimento da raça American Bully, né? Há 20 anos atrás, a gente criava American Staffordshire Terrier, depois Germano, de lá para cá, ele nunca parou, sempre continuou criando. E eu gostaria que Germano, de forma resumida, falasse um pouco para o Dave e todos que estão na live, entender um pouco da história do American Bully aqui dentro do Brasil, através da experiência dele. Se ele puder falar de forma resumida, para contextualizar Dave, e aí a gente segue aqui com outra pergunta. Tá bom. Acho que tá sem sound, Germano. Eu não sei, Germano, você tá aí? So David, he would like to call Germando to Yeah, I don't know where Hermano went. Speak a little bit on the breed, because he one of those beginners that started one of the first ones that started the American Bullies in Brazil, and he's been following you since 2004 for this past years. So he wants to give a word to Germano. Let me just reach out to him. Oh, here he is. Here he is. He needs to turn his volume on. Germano. He's telling him he's got his volume muted. You can see it muted on here. Alex, o Germano tá sem áudio aí. Fala para ele clicar na tela e colocar a opção de áudio aí. Tô fazendo isso aqui agora. You see, him and Nico have both muted their mics. Ok, então eu vou fazer uma outra pergunta, depois a gente passa para Germano, para não ficar parado. Pode ser, Nico? Yeah, Nico? So he's gonna make a different question so Germano could come on live, so we don't stop the live. Okay, well, I asked him a question, but somebody needs to at least let him and Nico know they're muted. So okay, you can see their microphones are muted. Posso fazer outra pergunta, Alex? Pode sim. Só tô... 1 second, I'm letting him know too. Posso fazer a pergunta? Só um minutinho que ele tá... Só um minutinho. Hold on. You got it? We can go on and continue talking Okay, between you and Bruno, and I'll have them contact Cooper. Great. To do that. Okay. Pode fazer, Bruno. Ok. Com relação à variedade de tamanho dos American Bullies, o Nico até citou sobre isso, né? Pocket, Flat, Standard. Qual é a visão aí da ABKC com relação aos cães chamados de micro, ou seja, aqueles cães pocket pequenos, né? Abaixo da vermelha do padrão pocket. Qual é a visão da ABKC com relação a isso? O Nico citou, mas eu gostaria que de forma resumida ele falasse para poder ficar mais didático e poder passar a informação de forma objetiva aí para o pessoal. Okay. David, so basically, Nico already explained to him, already gave the standard of the ABKC class, which is Pocket, Standard, Classic, and XL. So he wants to know from your vision, what do you think about this upcoming standard, which is called Micro, into the bully game? Do you attempt to adopt that into the into ABKC? Because basically it could be like some very short dogs with less than 10 inches, which in Brazil it became really like a virus. Everybody started naming them as micros. We don't have any intention on adding micro. What we're looking at right now, reviewing the standard, is to lower the height of the pocket standard to add some distance between the varieties. And by doing that, that would include purebred American Bullies of a shorter stature.
I'm not always understanding micro because I see that word used for a lot of mixed bred dogs, kind of like the word exotic. You're seeing it used as a term, not necessarily a true breed or a variety within a breed. So by us reviewing the standard and looking into the possibility of lowering the standard for the pocket, that would also allow us to give some distance between the varieties to give them some separation. So that would include that particular type of dog, provided we're talking purebred American Bullies. Então, Bruno, de acordo com o David, como ele está revisando todo esse book dele para estandarizar a questão da raça, que vai ser lançado agora no final de setembro, ele entende que eles estão ajustando o tamanho dos dogs que são de linhagem de American Bully, mas que nasceram com um padrão um pouquinho abaixo da altura baixa, né? Para se classificar como pocket, eles vão se enquadrar no pocket, mas ele não tem intenção nenhuma de criar uma nova linhagem de pocket da ABKC, porque ele entende que esse nome de micro, você traz um pouquinho de traços que as pessoas hoje falam muito de micros, vem muita linhagem de exótico, né? Em outras palavras, tem pessoas que chamam micros, outros falam exótico. Então, ele vai abaixar a altura no site de cachorro que vem em linhagem 100% American Bully. Can we do a sound check real quick? I think we're all working now. Can we get Can you hear me? Can you hear me? Yes. Oh my God, I'm back. I'm back. E estão me ouvindo agora também? Sim. Agora sim, Germano. Faça aquela pergunta que eu fiz para o Germano, para ele dar uma resumida aí, para contextualizar o vídeo. Eu cheguei a escutar, eu estava escutando, e como o David, como você falou ali, que eu já acompanho, eu vou contar uma breve história, assim, como eu conheci o Dave, como eu conheci o American Bully, como eu participei do desenrolar da raça e da seriedade que sempre o Dave teve, e sempre o respeito, e sempre a forma de uma tentativa de auxiliar a pessoa, ajudando, tirando dúvida. Desde 1997, eu me lembro, 96 ou 97, eu mandei uma mensagem, um e-mail para o Dave. Ele estava na página dos American Breeders Homepages, de criadores de American Staffordshire, e ele prontamente respondeu de maneira bem educada, atenciosa, e a partir dali eu sempre tirei dúvida, porque eu fiquei abismado com o trabalho que ele fazia já nos American Staffordshire, nos Pitbulls, e o caminhar. Depois eu participava dos grupos, os grupos de debate no Messenger, onde surgiu a nomenclatura ali, que deu origem ao nome da raça e tudo. A gente usava aquilo ali como um adjetivo, mas sempre respeitando a raça como o American Bully, como o American Staffordshire, American Pitbull, nunca como outra raça. Sempre um pouco mais exagerado do que o standard do Pitbull e o standard do American Staffordshire, mas sempre com aquela tipicidade, nunca confundindo com outras raças, sem perder aquele equilíbrio típico da raça, propulsão traseira, propulsão dianteira, equilibrada, nunca caindo para um bulldog que a propulsão muda para frente, a cabeça achata, ficando braquicefálico, nunca aquilo. Na verdade, sempre aumentando as proporções do American Staffordshire ou do American Pitbull, com características mais robustas, mais musculoso, mais osso, mais musculatura, um cão mais denso. E isso foi a participação que eu tive aí, e sempre admirei. O Dave sempre motivou a gente a criar, as pessoas a criarem. E esse surgimento quando surgiu o American Bully mesmo, foi um trabalho muito bom do Dave, que ele saiu divulgando isso para o mundo inteiro. É similar ao que ele estava falando, né? Ao progresso da raça, mas sem perder o equilíbrio. Eu acho que aí está a chave, palavra-chave da raça.
equilíbrio. Acho que isso é muito importante, na verdade. Exato. Isso aí, se você quiser falar com o Dave, isso aí, mais ou menos o que eu falei da história ali, que eu conheci ele lembra, mas vamos dizer assim, não sei se há necessidade, porque, digamos assim, ele já sabe, ele não está escutando, não está entendendo aí do jeito que está, mas ele já sabe, entendeu? A gente pode mais perguntar outra coisa também, se você... Germano was just giving us a briefly history from when he met you back in 1997, when you guys used to breed American Staffordshire and American Pit Bulls. So he sent email to you back on the day, and you were like politely answer him, and all his question was briefly answer on time, and then you added him to like this messenger with everybody, all the American Staffordshires and breeders used to talk and dialogue about the breed, and then that's how everything started that he remembers. And yeah, tell him I wasn't going to say how long we've known each other, because everybody thinks we're still in our 20s. So he gave that away. He should have gave that away. But yes, long time I've known Hermano, and back the days with the Elite Edge message board. Yes. Tell him that, please. Germano, ele lembra, mas ele estava falando que ele não queria revelar a data que longe que você está conhecendo ele, porque a gente achava que ainda está nos 20, sabe? Você se liga. Rapaz, vocês estão velhos, viu? Não, mas o que eu quero dizer é que o Dave sempre se prestou de forma bem educada e bem proativa para o desenvolvimento da raça, deixando bem claro que a raça American Staffordshire e American Pitbull sempre foram os pilares da raça, sem jamais aceitar o Bulldog, qualquer outro tipo de raça introduzida, entendeu? Eu só queria dizer, ele sempre deixar bem claro isso, porque às vezes as pessoas aqui no Brasil, eu não sei em outros países se essas pessoas têm mania de querer passar uma informação errada, que as pessoas introduziram Bulldog e aí acabam pegando pessoas de nome, pessoas sérias, para tentar destruir um pouco da imagem, entendeu? Não sei se acontece nos outros países. Dave, mas Germano, eu acho que é muito importante para isso falar um pouco da atualidade também da raça no Brasil. Qual é a atualidade da raça? Porque eu sei, eu acompanho a evolução da raça lá no Brasil. Você tem um monte de cachorros com um monte de diferentes linhagens, mas qual é a tendência hoje? Por que você acha que o Brasil avança para um lado e não para outro? Porque qual é seu pensamento acerca disso? O Brasil, na verdade, o Brasil começou muito bem, de maneira exemplar. O Brasil importou grandes cães, de grandes padreadores e matrizes, cruzamentos tanto na linha Razor's Edge quanto na linha Gotline, entendeu? Eu também já tinha um trabalho aqui de American Staffordshire bem fixado. O Bruno também já tinha alguma coisa também ali na mesma linha de sangue que a gente trabalhava. E outras pessoas trabalhavam aqui o American Staffordshire já com essa pegada um pouco mais exagerada do que o American Staffordshire padrão. Quando vieram os American Bullies dos Estados Unidos, por volta de 2006, veio o primeiro, depois 2008, aí em 2010 deu uma explosão e vieram excelentes cães. Só que eu tenho a impressão de que começou vindo muito bem, uma qualidade muito boa, e de repente, talvez por falta de exposição e conhecimento da maioria da população, as pessoas, os criadores foram passando do ponto. Em vez de manter-se no equilíbrio e aprender
profundamente sobre a raça, conhecer mais e respeitar a raça, elas buscaram mais um exagero, um além do ideal, sabe? E sempre, quando você vai passando além do ideal, você perde a noção e sempre você está achando que está sempre atrás. E isso desenrolou um caminho que tem algumas pessoas, alguns criadores que ainda se mantêm na criação da raça, respeitando, e outros que preferiram preferiram destruir a imagem da raça e dizer que a raça é uma nova raça, uma nova tendência, um look mais exótico, uma falta de padrão mesmo, e querer dizer que a raça não tem padrão, justamente pela falta de conhecimento. Tá bom. Dave, Hermano was talking about the actual moment in the breed on Brazil and why people breed some kind of more modern dogs, but by the end of the day, he feels like people are trying to just cut corners, but what can you say to that people? I mean, with the lights and the shadows, what can you say about it? Okay, I can give something really good to say. Number one, people always look to cut corners, and that's not the way to do it. And if you want to understand that, look at what Germano is producing right now. He's producing those dogs with those traits that people desire without cutting any corners. Germano can show them, hands down, you can do this with this breed. This is what it is. I have it. I've done it. Let me real quick. Let me explain that, Germano. Dave fala que a gente não deveria tomar o caminho curto, que a gente deveria tomar o caminho mais largo, porque a gente sempre vai ter gente que tente fazer coisas. Yeah. I wouldn't say a direction longer, because it's not really longer. It's the correct direction. When I say correct direction, yeah, bringing in things that you don't need. Exactly. Hermano, que você é uma prova vivente do que a gente pode fazer trabalhando de forma correta e sem cortar o caminho da qualidade de cachorro que pode conseguir, mas trabalhando de forma direita, né? Trabalhando, misturando só bully com bully, linhagem do bully com bully, mas nada mais. Tem uma maneira de produzir cachorro muito mais sanos que para o final do dia isso é muito importante, produzir cachorros sanos, porque agora a nova tendência, cachorros tem um monte de faltas, um monte de problema, e isso não é bom, não. Eu na verdade, eu não estou de acordo com isso, mas você provavelmente, geração tras geração, o que a gente pode conseguir fazendo a coisa certa, né? Ô, Nico. Bruno. Complementando o que Germano falou, e o que você acabou de dizer também, com relação a essa tendência, a esse modismo de cortar o caminho e procurar o mais fácil, no meu entendimento, isso aí está resumido simplesmente a uma questão comercial. É muito mais fácil você fazer cruzamentos entre cães de raças diferentes, sem um comprometimento, uma busca de uma homogeneidade no fenótipo desejado, seguindo um padrão. Então, que você cruza qualquer coisa, você não tem responsabilidade no que você produz, porque você não cria uma determinada raça, e você vende isso, geralmente, cruzando com cães pequenos, que você pode vender para apartamentos, criar em qualquer local pequeno. Então, comercialmente, isso se torna muito melhor. Mas aqui a gente não discute ser comerciante de cães. A nossa discussão aqui é algo mais técnico. Nós discutimos sobre criação de cães. E criação de cães é melhoramento genético, é evolução, não regressão.
Não, total. Bruno, eu dou a direita para você aí. Você aí tocou um tema muito importante aí respeito à criação. Para a visão da ABKC, a ABKC nunca vai tolerar ou permitir a introdução do mestiçagem fora do que é um linhagem clássico do padrão bully, né? Isso é bem claro. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Sim, fala aí. Já que a gente está falando em padrão da raça, eu gostaria que o David explicasse para a gente como a ABKC vê essa questão dos cães Merle. Se a ABKC aceita o cão Merle, se registra, se pode participar de exposição, qual é a visão dele com relação a isso? Tá bom. Dave, are you hearing? I am hearing clear. Okay, this is a classic one. Prepare yourself. I already know the answer. You should probably be used to it by now, Nico. You've been a translator many times. I mean, you know what? I know the answer too, but I'm going to let Dave speak for himself, and then I'm going to translate it. Dave, what is the position in the ABKC about Merle dogs and Merle breedings? They are accepted. They can bring it to the show rings. What's the position with the ABKC about Merle dogs? Okay, I'll explain it to you simply, then you can translate it because we've had this question already. So I'll break it down in three parts: history, what happened, and where we are now. Okay. So you want to tell them? I'll break it in three parts real quick. History. Okay. Bruno, Dave vai a responder vai a partir a resposta em três partes diferentes. Na história de como tudo começou com o Merle, o que aconteceu no caminho e na atualidade do Merle, tá bom? Dave vai partir a resposta de três partes, tá bom? Ok. Aí você vai passando para a gente devagar também para a gente poder entender melhor. Tá bom. Dave, first part. First part is the history. In 2004, when we opened the stud books, the ABKC created the breed name, the ABKC created the breed standard, the ABKC created the breed stud books. So this is when it all started. At that particular time, there were breeders of American Bully Merles. They were a typical type of Merle, which was very similar to the Merle that you would see in the American Pit Bull Terrier at that time. At that particular moment, they were accepted. In 2004, there was no issues with Merles, neither in the American Pit Bull Terrier, nor in ABKC and the beginning of the American Bully. The first issue that ever occurred in Merle was in 2012 with the UKC when they decided to remove it from the American Pit Bull Terrier registration and for confirmation shows. So from 2004 to 2012, neither the ABKC with the American Bully nor the UKC with the American Pit Bull Terrier had any rules, restrictions, or anything. It actually really wasn't a big deal during that period of time. Most people just didn't like them. It wasn't a very popular thing, but you weren't seeing health issues and things like that. And in fact, UKC didn't remove it because of health issues. They removed it because they said they don't feel it was a pure trait within the generations of the American Pit Bull Terrier. Ok, então, vamos lá. Parte número 1 da história. Ele está falando aí em 2004, quando a ABKC começou com a fundação do padrão da raça American Bully, junto com o UKC, eles aceitaram os cachorros Merles. Nessa época, havia um monte de criadores que eles criavam Merle e não era um tema proibitivo, não era um tema tabu, mas também não era um tema muito popular, não. A gente não se ligava acerca dos cachorros Merles. O que aconteceu aí sempre foi tolerado, mas o que aconteceu em 2012, no ano 2012, o UKC, a Casa de Registração, UKC, eles removeram, vetaram os cachorros Merles,
mas não a causa do deficiência da saúde, sino mais bem só porque eles sentiam, como casa da registração UKC, estou falando, eles sentiam que não era uma trait como original da raça, né? Então eles tiraram para fora. Mas no ABKC eles sempre foram aceitados, mas não no showroom. Dave, part 2. Yeah, but just to clarify, I understand a little bit here of Portuguese. So they didn't say it wasn't true to the breed. They said UKC. They said it had disappeared for generations and it couldn't have come back up. That was really how they worded it. Ok, então, o que falou o UKC aí atrás, na 2012, eles falaram que como que el gen estaba desaparecendo, então eles tiraram fora o gen Merle, mas que ainda podia reaparecer, mas não ia ser aceitado, não. Okay, so part 2. Yes, sir. Okay, part 2. In 2015 or 16, can't quite remember, close enough though. Our community followed steps of the UKC and pushed for us to make it a disqualification in the American Bully. There was a push within the American Bully community to make it a disqualification. So in 2015 or 16, we had a vote on the panel, because we do have a panel within the ABKC, and the vote was the majority of people agreed to make it a disqualification and no longer allow it for registration as far as single registration, new dogs entering the stud books. Anything that was previously in the stud books, previously registered, could continue on, but no new single registrations would be accepted, and in the show ring it would be considered a disqualification. Ok, então, vamos lá, hermano Bruno, parte 2. O que ocorreu foi que aí no 2014, 2015, ABKC, eles... 15 a 16. 2015? 2016. Yeah. 2016, isso, 2015, 2016, isso. A ABKC abriu um painel para a gente votar e a gente decidiu tirar o Merle como uma descalificação. Você sabe, eu não sei se é o termo correto, mas tirar o Merle como uma descalificação, que eles não iam tolerar, não iam permitir novos registros iniciais do Merle, mas eles iam a tolerar, eles iam a respeitar o Merles que fueran novos, pero con un full pedigree, já con el gen Merle atrás. Você sabe, se o bisavô era Merle e aí a ninhada sai Merle, esse cachorro ia poder ser registrado com ABKC, mas se você começa com um pet zero, você não pode apresentar um cachorro cor Merle, se liga? Entendi. E se amostrasse também se você trouxesse para um show, ele seria desqualificado. Sim. Isso. Alex, confirma aí, Alex, para mim, se eu entendi de forma correta. Então, a partir de 2015, a ABKC decidiu que os cães Merle, eles continuam sendo registrados, porém não podem participar de exposição, é isso? Não é isso não. Em 2015, 2016, teve um painel, uma votação que sobre não da diretoria da ABKC, mas entre os breeders que fazem parte dessa comunidade que o David. Eles decidiram a desqualificar a cor Merle. Então, nessa cor Merle, você não pode hoje chegar um Merle e querer registrar na ABKC, porque só é aceito, como o Nico estava explicando. Eles vão checar, ver se vem da terceira geração, entendeu? Que, por exemplo, se os avós de 2015, 2016, aí sim eles deixam registrar, mas caso contrário, não.
Então, a partir dessa data de 2015, 2016, a ABKC não registra mais Merlin? A não Só ser se- que esteja na terceira geração. Inicial, se você vai tirar um pedigree inicial, você não vai conseguir. Mas se você tira uma ninhada e a ninhada tem um gen Merle Ancestrais. atrás, você aí pode conseguir registrar com Merle mesmo. Let me step in here because I think we need to, Yes, we yes, need sir. to explain the difference of initial registration and single registration before we get to part 3, because I think there's a misunderstanding between the two. There's a Yes. difference. Initial registration is the registrations of dogs that do not have lineage, that do not have a pedigree from an existing registry. That's what initials is. Nowhere else in the world, in the American Bully breed and the Pit Bull and all these breeds, is that used other than Latin America for some reason. So initial registration is actually a word that is used throughout Latino America. Most of the other countries, nobody accepts that. So single registration is when you're registering a dog into the stud books of the breed, but those dogs carry a pedigree from an accepted registry. With us, it would have been the UKC. So that's the difference between single and initial. What we're referring to here is single registration. Single registration was stopped for any Merle dog in 2016. Same with making a disqualification in the show. Initial registration was never accepted. Okay. Ô, Bruno, tá escutando? Estou ouvindo. Então, o que ele tá tentando explicar duas coisas, porque no Brasil a gente usa o termo o pedigree inicial e o pedigree singular, que é muito comum na América do Sul você usar, vou fazer meu pedigree inicial. Pedigree inicial, o que ele estava explicando é o seguinte, você tem uns cachorros sem registro nenhum. Então você tem que iniciar um pedigree, o que na ABKC nunca foi aceito, nunca vai ser aceito, e como ele acredita que em outros registradores também não são aceitos. Então ele fala, quando a gente falar inicial, ele quer que a gente trate como pedigree singular, né? Ninhada, registro da ninhada singular, que é single. Então esse single, desde 2016, ele não está sendo aceito para registrar Merlin. Então, se eu cruzar 2 American Bullies e nascer uma ninhada Merlin, hoje na ABKC eu não consigo registrar essa ninhada, né, Merlin? Se você não tem ABKC dos pais, você não vai conseguir, não. Isso. Se os pais já têm ABKC, você vai conseguir tirar a ninhada com pedigree. Isso. Ok. Part 3? Part 3. Part 3 is the current, where we are today. So Yes. where we are today, it is a disqualification. It is not accepted for single registration. Never accepted for initial registration. There is a divide in the community at the moment. Half of the people want it to be abolished completely, meaning the dogs that have what we call grandfathered in, the ones that have had it for generations, removed. Another half of the community wants it to be accepted again for competition. It's become a popular color. What tends to happen, well, it's actually not a color, it's a pattern. But what tends to happen is when something becomes forbidden, taboo, people tend to want it more. It becomes more popular. It's a strange thing, but this happens. And when you make something not available or limited availability or taboo or restricted, it actually, in a roundabout way, increases the demand for it. People want it more. So it's become popular, and I think it's become popular because it's become forbidden in a lot of ways. So the community is at a divide. We as ABKC, we have not changed our stance at the moment. We're workers for the community. We're servants of the community. We're the people's registry. So we are allowing public debate and discussion just to hear the thoughts on it. We have also done a lot of genetic testing. We're still doing genetic testing to find out how Merle really affects our breed, because Merle gene is actually it's not a color, like I said, it's a pattern, and it does not affect every breed the same. The way the Merle pattern affects the Catahoula leopard dog, which is a primarily Merle breed,
versus the way that it affects the Great Dane, completely different. The health risks are completely different. So it's just a topic of debate and a topic of study. We have not changed our stance. And again, you understand, we do not accept for single registration. We never accepted for initial registration, and it is a disqualification in the show ring. Ok, Bruno, então, a atualidade do Merle dentro do ABKC. Dave estava explicando que a gente o povo a comunidade está muito dividida aí dentro desse tema. A comunidade está muito dividida. Tem um lado, tem a gente que quer tirar eles fora e não continuar perpetuando aí o padrão Merle nas diferentes gerações. Mas também tem muita gente que está ganhando popularidade dentro da raça, o mesmo padrão, o cor, não cor, é um padrão, na verdade, o Merle. Mas a ABKC ainda está fazendo um estudo, ele está fazendo um estudo ainda genético para ver e testear como é que o padrão Merle influi dentro da nossa raça, entendeu? Então, eles estão desqualificados dentro do show ring, sim. Eles não vão poder tirar um registro inicial, não. Mas ainda está no estúdio que é o que vai passar daqui no futuro do Merle, dentro do ABKC. E vale a pena também falar que ainda a ABKC não mudou nada do standard, falando dentro do que é o Merle. Então, eles continuam com a mesma posição que faz já muitos anos acerca deste tema. E Dave falou também que ele não acha uma boa ideia tirar fora completamente, porque você sabe como é que isso trabalha, né? Se eles tiram fora, há muita gente, o cor se converte num cor como tabu ou limitado, e aí a gente tende a ser ainda mais buscado. Então, na verdade, é que está tolerado, sim, mas não é uma falta ao cor. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria falar uma coisa. Tá ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim. Não sobre isso, mas sobre até a ABKC. A gente sabe que aqui no Brasil a gente teve muito problema não com a ABKC, mas com as pessoas que mexem, tirando pedigree, às vezes, da ABKC. A gente tinha uma certa dificuldade. Sim. E eu vi agora que o Dave tá fazendo um app, um aplicativo. A ABKC vai ter um aplicativo que vai facilitar. Eu queria saber mais ou menos se isso vai, digamos assim, facilitar de forma tal que a gente consiga nem precisar tirar realmente o papel, ou se vai acontecer de a gente conseguir um registro para ficar somente tipo online mesmo, com só o nosso acesso. É uma excelente pergunta, cara. Excelente pergunta. Eu vou passar para Dave, viu? Ok. Dave, are you there? Yeah. Hermano was asking a very, very important question. He was asking because in Brazil, people got some issues with not with the paper, but with the people working with represents and that kind of things. And there is like a wrong image of the ABKC that in Brazil, but not because of the bull breed, not because of the registration home, but Hermano wants to know with the new app
how this is gonna affect in a good way to the people, to the Brazilian bully community, to cut the middleman and go straight to the source and could register their dogs in a better, simpler, easier way. Okay, let me comment on this in two parts too, if that's fine. Yes, sir. All right. Part one, the rep. A rep is only supposed to be there to help people. That's it. The rep's job really was to understand how to run a show, to record the results, report the results back to the ABKC so the dogs get the point. So their main job was to be able to report and record a show. As far as the registration side of a rep, they were there to guide people, to help people, to teach people how to register dogs. They could offer a service to send in registrations in bulk so that it saved money on postage and things like that. All of our forms have always been in Portuguese, so it's always been available. You've always been able to register online or directly with us. We've always had these options. So we had deals with reps that if they were to send in bulk orders, we would give them a discount on the price, but the people should not have incurred that difference. Meaning, if the people were paying $30 US for registration, that's what they paid. The rep didn't necessarily have to send $30 back to us because we were giving them a discount to where they would be able to incur some of the money for the work that they were putting into. So it should have never been something that was costing a person more than $30, and it should have never been to where people couldn't have done it directly. The rep should have guided them on how to do registration themselves. That's part one. Okay. Hermano, Dave estaba explicando, él estaba explicando de una forma muy correcta y muy clara qué es lo que un representante de ABKC, cuál é o trabalho de um representante de ABKC, não no Brasil, mas no mundo inteiro. O representante é um nexo entre a ABKC e o povo. O trabalho mais importante no que registro se refere é guiar na gente, ensinar na gente como é que isso trabalha, como é que tem que completar aí no formulário. Mas ainda assim, também o representante deve dar uma plataforma para poder enviar o pedigrees para lá, para a oficina, de uma forma simples e correta, mas não é necessário, obrigatoriamente, ter que trabalhar como representante. Dave estava clarificando aí que no website, aí na página web do ABKC, a gente pode, e sempre pudo, sempre, faz muito tempo daqui a na hora, que a gente pode declarar suas ninhadas por web. Eles têm só que mandar um mail aí na página do ABKC, na página oficial, e aí é bem fácil. Você não é necessário ter que mandar por correio, ter que esperar e tal. A online registration sempre foi uma opção. E aí estão os formulários que a gente pode usar, formulários mesmo português. É bem fácil, na verdade. E é importante clarificar que não é obrigatório usar um representante para fazer a registração. Ou qualquer criador pode tirar aí o registro direito para a oficina. É muito importante. Daí estava separando em duas partes sua resposta. Isso foi a parte 1. E também acho que é muito importante aclarar que ele falou que a registração vale $30 americanos e que a ABKC dá para os representantes oficiais porcentagem desses $30. Se você tira um pedigree e você paga para o representante, você não deveria ter que pagar mais por cima dos $30, porque a ABKC já está dando para o representante aí uma parte, entendeu? Nico, deixa eu traduzir para ele isso aí, para botar melhor essa frase. O que o David está explicando é que
a ABKC, um registro de um pad na ABKC é $30. Ponto. O David, para as pessoas que são terceirizadas da ABKC, que tiram registro no Brasil em nome da ABKC, o David dá um desconto para eles. Para quê? Para que as pessoas paguem os $30 a eles e eles tiram uma porcentagem desses $30. Ele está falando que a pessoa não deve pagar mais que $30 para registrar uma ninhada, um cachorro no Brasil. Então, e o que ele está encorajando é que todo mundo use a internet, entendeu? O aplicativo é a internet comunica, que eu estava explicando. Que eu, basicamente, você viu, eu tiro minha ninhada toda eu não mando nenhum documento, é tudo pela online. Eu entro no site da BKC, registro a ninhada lá e chego o expediria aqui. Ele está encorajando todo mundo a fazer a mesma coisa. E ele está falando que em momento nenhum ele manda nenhum representante cobrar mais de $30. Ele já deixa claro que é $30 que a pessoa tem que cobrar e ele já dá o desconto para a pessoa, cobra menos para a pessoa para registrar o cachorro, entendeu? Então, o valor total que essa pessoa está usando o nome da BKC tem que ser equivalente a $30, não mais que isso. And let me add to that, Alex, real quick, because there might have been other expenses for postage, because obviously if a rep is using FedEx, it's going to cost a bit of money, and especially if the rep then is sending it back to the people's addresses, there's another expense. So if there's expenses for postage and things like that additional, then obviously those would have been added on to it by the rep if that was needed. Então, o David está explicando é o seguinte, para registrar o filhote é $30, mas você tem que levar em consideração que você tem gasto com FedEx, você tem gasto com correio normal. Então, às vezes, as pessoas podem cobrar um valor a mais para cobrir esses valores, né? Por causa que eles mandar para a pessoa, para os criadores. Então, pode ser aí o preço do que pode se tornar um pouco mais caro. Part 2 now, Nico? I'm ready. All right, so part 2. We've decided to make it easier all the way around because this generation obviously works on telephones, right? So our new app, I'm going to try to show it to you, Nico, so you can see. You let me know if you can see or not. Can you see this right here? ABKC right here. Oh, yeah. I see it. I see it. So when you click that, boom, it takes you into, can you see this? Yeah, I saw it, like a login thing. Right. So what that is it'll be available also starting August 1st, first part of it. It's going to take a little bit longer. We want to translate it into every language, right? Now you'll be able to do everything from your telephone. If you can sign up for your ABKC account, and then once you're in your account, you have access to every feature of the ABKC, from registration to everything that pertains to your dogs, even to entering shows. It's going to work from your phone. With the release of this, we're releasing the virtual pedigree, so you no longer would have to wait for the mail to deliver you still have the option to get the hard copy pedigree, but you will get the virtual pedigree. So as soon as you're approved, you will have the virtual pedigree immediately, so you can work with your virtual pedigree, which will also be available on your phone. So it works very similar to something that Bruno was showing us recently with a process they're doing with microchipping and things like that. Ours works exactly the same. So everything you'll be able to access from your telephone. You'll have an account on your phone for all of your dogs. And again, you'll have your virtual pedigrees in your phone. You'll be able to print the virtual pedigrees out if you want to copy there, and you'll still be able to get the hard copy mailed directly from the office if you want the official one, but you'll be able to work with a virtual just the same. Ok. Hermano, aí vai a parte 2. Dave estava explicando que para princípio de setembro. Me escuta aí? Escuto. Para princípio de setembro, eles vão estar largando aí o aplicativo do ABKC, aplicativo oficial do ABKC. Uma vez que a gente pode usar isso, vai ficar muito, bem mais fácil para a gente mandar a registração. Você vai ter que, com um e-mail, registrar-te, e aí você carrega o aplicativo, e com seu login, você já vai ter toda a info à disposição, toda a info dos seus cachorros, suas ninhadas, vai ter um monte de coisa, vai ficar bem mais fácil.
para tirar a registração. Ainda assim, você vai ter sempre a opção de pedir para a oficina o pedigree oficial, né? Eles podem tirar por correio também o pedigree oficial, mas você vai poder entrar no aplicativo também e imprimir em qualquer impressora, seja sua pedigree aí para ficar mais fácil também. You said virtual pedigree? You told them, right? Vai ser um pedigree virtual, Germano. Excelente. Você vai ter a opção de mandar o pedigree, a folha que eles já emitem para tua casa, mas o que eles estão tentando fazer devido a essa digitalização do mundo, ele está criando esse feat novo que é providenciar um pedigree virtual, que é igual a cópia que você tem. Perfeito. Ficou excelente. Isso aí já facilita bastante e, digamos assim, até para uma exposição mesmo, o cachorro você consegue registrar. A exposição também, ele acrescentou que a exposição você provavelmente vai poder já registrar seu cachorro para exposição pelo aplicativo também. Pelo aplicativo, excelente. Tudo que você tiver na internet vai te dar lá. Vai ter aí nesse link. Excelente. Fica bem mais fácil, né? Fica bem mais fácil. O mundo. Milênio, né? Eu só queria fazer mais uma pergunta. Assim. Aqui, quando se a gente conseguir, depois que passar essa pandemia, quando a gente fizer um evento aqui, se existe a possibilidade de, quando tiver um evento, a gente fazer também um seminário para esclarecimento da maioria dos novos criadores, porque o que a gente sente aqui no American Bully é como ele teve uma explosão muito grande de interesse geral, sempre está entrando pessoas que não viveram no mundo sinófilo, na sinofilia, não conhecem os cães em si. E são muitos despreparados. Algumas vezes, algumas pessoas não têm muito conhecimento de criação e tal, e da importância do desenvolvimento da raça e tudo. Se existe a possibilidade de fazer um seminário quando voltarem as exposições. Tá bom. A gente pode fazer um show no Rio, não? O que você pensa disso? O que você acha? No Rio, o Rio, por incrível que pareça, é o lugar onde tem a maior concentração pela minha visão, de criadores que não são focados no padrão da raça. Tá bom, beleza então. Oh, Jay. Hermano was asking if when this coronavirus thing goes away, if there is a possibility to not only host a show, but also a seminar with helpful info to do it in somewhere in Brazil. Introduction to breed, Yeah. We obviously that is our intention. Our other intention is Brazilian judges, because we are needing to work with different judges in Brazil that have experience, even with other breeds, Bulldog, French Bulldog, different breeds, for training, because we want to not only be able to do seminars to train people, but we want to be able to train judges that are able to continue to do seminars throughout different parts of Brazil. So yes, for what he's asking, most certainly we are looking to do that at a show, and that would be an idea that we definitely want to do and we're planning to do. And second to that, we are also looking to train judges within Brazil so that we can have a team of people there that are able to continue on with seminars and training. Okay, great. Way to go. Germano, Dave estaba explicando que definitivamente está dentro de los planes. Aí, quando a normalidade pegue de volta, aí é uma possibilidade, sim, sem dúvida. E eles não só tirar seminários para ajudar e brindar informação para o povo, sino também formar juízes. Você sabe, a ABKC tem uma intenção de formar juízes brasileiros mesmos, para sim
continuar trabalhando, mas não só isso, sino também poder continuar os seminários através esse plantel dos juízes, continuar acercando-se à população, à comunidade bully, você sabe? Entendi. I have a question Perfeito. for Germano, though. A very important question. Okay. What is the correct pronunciation of his name, once and for all? Germano, Dave has an important question for you. Sorry, desculpa. Deixa me trocar o chip, deixa me falar no português agora. Só um minuto. Dave estava perguntando como é a correta pronunciação de seu nome, Germano. Germano. Tá bom? Tá bom. Beleza, então. Ô, Nico, beleza. Sim. Nico, eu tenho uma pergunta aqui. Dispara aí, Bruno. Dispara aí, mais uma pergunta. Uma pergunta talvez um pouco polêmica, mas se David não quiser responder ou achar que não dá tempo para responder, não tem problema nenhum. A gente que cria American Staffordshire Terrier há muitos anos, aí coisa de 20 anos, a gente percebe que alguns problemas de cauda, vem também os American Staffordshire Terrier. E eu queria saber, com relação ao American Bully, qual a visão de David com relação a esses problemas de cauda que eventualmente aparecem em algumas criações. Mas eu não estou entendendo que tipo de problema. Você fala como displasia e tal? Não. Seria o kink. Kink tem, às vezes, problema tá bom. No rabo, você está falando do rabo mesmo. Tá bom. Do rabo, da cauda, que nos American Staffordshire surgiam alguns cães com esse problema de cauda. Com nódulozinho, com a cauda quebrada. E aí, de qual linha seria original? Se tem alguma coisa, se ele poderia explicar mais assim. Entendeu? Seria assim... Seria mais, vamos dizer assim, digamos assim, eu não sei se ele saberia, mas com certeza o Dave tem conhecimento suficiente para saber mais do que todos nós. Dave, Germano and Bruno was wanting to know on some lineages of the American Bully, there's kinky tails, there's corkscrew tails, so they're referring about, the Amstaff traits, but where did these non-good traits like kinky tails comes with? Where did this where these faults were incorporated in the breed? Okay, that's a good question because that's been something that has plagued me from the beginning of time. All right, so you understand. So let me explain something. Gotti line is actually not the line where that trait came from in the American Bully. That trait actually came from Razor's Edge. That is something that came through my breedings in my line, unfortunately. And contrary to public belief or something, it is actually not a bulldog trait. It possibly could be in a Frenchie or maybe one of those breeds, but not the way it is in our breed. This particular trait stems from the American Staffordshire Terrier. And unbeknownst to me, I didn't know that when I was using certain lines, some of those breeders did not tell you all of the bad traits within their line. And you learn by hands-on experience. And what happened to me was there was two lines in my blood within the American Staffordshire Terrier, one stemming to a bloodline called SNS. There was a dog named SNS Ogre. Had a kink tail. I never knew this. He was 4 generations behind a dog that I used. Cairo's father, actually, 4 generations.
aside from that, it stemmed from another bloodline in the American Staffordshire Terrier, which also was in my line. I didn't know until one time I crossed the two lines, and the first time I ever saw the King Tail, and I was breeding Amstaffs at the time, not even pit bulls yet. And I found this, and then doing my research, I found out that it was a trait very bad within certain strains of the American Staffordshire Terrier. Unfortunately, those were some of the foundation strains that I used myself. So I, as a breeder, bred it out over generations and stopped reproducing it. However, when my line passed on beyond my hands, other people crossing my dogs together tightened back up on that gene and brought it back out. And if you watch the history of it, the tail is an extension of the spine. So it all bases on the vertebrae. So if you watched it over time, it started out as a knot. And then as they bred tighter, next generations, you would see it as a kink. If they bred tighter on those generations, it turned from a kink into a shorter tail. And each generation bred for a worse version of it, the tighter they bred on it. I'm not going to call out any particular breeders, but some breeders were breeding and they were finding that if they bred certain genes together, the dogs were getting smaller. In the process, they were also doubling up on this particular trait. And that particular trait became stronger because of this type of breeding. Okay, I get it. I understand. Germano, Bruno, Alex, Dave falou que, ao contrário da criança popular, a cola kinky provém de... a cola kinky não provém do Gotti Line, não. Ela provém do Razor Edge mesmo. Dave, na hora que estava cruzando American Staffordshires, ele não tinha conhecimento, mas duas das suas linhagens que ele estava trabalhando tinham 4, 5 gerações atrás, eles tinham um cachorro com cola kinky. Uma vez que Dave deu conta disso, ele começou a trabalhar para produzir cachorros com uma cola correta e ele conseguiu tirar fora essa falta. Mas o que aconteceu? Que quando a linhagem Razor Edge saiu das mãos mesmo do Dave, a gente, muitos criadores começaram a centrar-se em começar em produzir cachorros mais compactos, mais curtos, e isso provocou também a aparição do cola kinky aí. Mas ele falou que 4 gerações atrás do Cairo, perro fundação, Razor Edge, uma fundação, uma base, ele tinha uma cola kinky, ou seja, que Staffordshire que era SNS e Hog, algo assim. SNS, Dave, SNS Hog, right? Ogre. Right. Ogre. Okay. That was esse foi o Amstaff como bisavô do Cairo que introduziu o Shenko cola kinky, mas daí, há par de gerações para fora, Dave limpiou isso aí, entendeu? Entendi. Ele falou, só acrescentando também, que o Dave falou que as pessoas, quando saiu o Razorhead também da mão dele e outros breeders começaram a cruzar, eles estavam tentando muito a duplicar a linhagem, entendeu? O que te fazia vir puxar de novo essa cauda quebrada, encurtar, entendeu? Quando você tenta... Se já tem uma cauda quebrada na linhagem, você tentar duplicar a linhagem, você meio que fica exposto a isso. Eu criava American Staffordshire e também tive na minha linha de sangue apareciam cães com problema de kink, com problema de cauda, justamente quando eu tentava compactar, encurtar o focinho, cruzar cães com mais compactos, aí apareciam nódulos na cauda. É isso aí que ele ficou. Germano, Vai. esto tem sido mi némesis, el kink.
Understand? Understand. Come again? Come again? That was in Portuguese, my attempt. I said the kink has been my nemesis, man. I mean, I'm at fault for that one. That one. I mean, we all have a nemesis. We all have a nemesis. I have a nemesis, and the kink tail is my nemesis. Mine Hey, too. Germano Mine is confirming. too. Yeah. David, Germano is saying that he from his Amsterdam breeders, when he was trying to like short it the dogs, he used to bring that out a lot. So. Yeah, it is. It's people tend to think it's a bulldog trait, but in actuality, it's not. I mean, it might be in some bulldogs. I don't know. I'm not a bulldog breeder, but it was a definite trait within the American Staffordshire Terrier, and it is something I was able to remove from my generations, but never able to remove the trait internally. So. Okay. Ele falou o que aí, Alex? Repete aí, traduz aí. Ele falou que ele conseguiu isso aí, infelizmente, vem da linhagem do Staffordshire, no que quando ele percebeu isso, ele conseguiu limpar isso da linhagem dele, mas depois que esses cachorros que nasceram com isso foram para fora do canil, os outros criadores continuaram a cruzar, entendeu? Deixa eu só falar uma coisa. Eu já vi outros criadores de American Staffordshire com linhas de sangue até europeias, criadores amigos meus de exposição mesmo, de grandes cães, grandes campeões, que quando fechava, mesmo assim, acontecia de nascer um ou outro American Staffordshire com cauda kink. Mas isso aí o David explicou, quando você tenta tá, isso. So, exato. I understood him. Okay, great. Ô, Germano, Fala. então, com relação a esse problema de cauda que você falou, de alguns criadores de América, Staffordshire Terrier de exposição, de vez em quando ainda tinha um problema de cauda. Então, o problema de cauda não necessariamente está ligado diretamente à inserção do bulldog. O próprio American Staffordshire Terrier ainda poderia apresentar isso. É isso? Na verdade, a gente tem que saber que o American Staffordshire, no passado, ele tem o bulldog na sua origem, lá no passado, bem lá atrás. Claro, entendeu? E uma hora aquilo ali pode reaparecer, algum defeito, alguma coisa que também tá ali no sangue, né? Mas lá atrás, antes do surgimento do American Staffordshire. Com certeza. E as pessoas muitas vezes pensam que, por ser muito lá atrás, esse gene já se perdeu, mas na verdade podem ter sido feitos vários fechamentos e fixados. Um gene, para ter se diluído, precisa passar por várias gerações, né? Então tem uma série de situações que muitas vezes a gente não sabe o que ocorreu ali de fato e o problema acaba aparecendo dentro da criação. Tem alguma pergunta para David aí, Germano? Só mais uma. Se em outros países, né, na divulgação que o David fez com a raça, divulgando a raça com a ABKC, indo em todos os países, essa presença dele constante aí, ajudando a divulgar a raça e levar para todo mundo, existe também essa tentativa de destruir um pouco a imagem, como sendo, digamos assim, como a gente começou aqui com a utilização do bulldog também em outros países, ou é só no Brasil? Como assim, chamando? Se com o David viajando pelo mundo, se em outros países o pessoal de fora, sem ser do Brasil, colocam também em dúvida a inserção do bulldog, ou é só no Brasil? Entendeu? Alex, can you question today? So David,
basically, what Germano is trying to understand is like, because in Brazil, people are kind of famous to introduce the bulldogish into the breed. He wants to see your point of view from other countries, because you've been traveling all over the world. So he wants to get your perspective on your vision. What if the like reality, like if people in Europe or other part of the world, they have the same mindset of, you know, trying to introduce bulldogs into the breed to try to short it or get a massive dog or any kind of way. Well, definitely not in Europe. Europe, in my opinion, has some of the best American bullies right now in the world. It's very impressive there. I think that people that have tried to take that step in recent times have gone more for the direction of what they're calling exotic and those type of dogs. It's not something you see in the American bully, like around the world. You don't see people openly mixing in a bulldog or things like that. I think that's something that you're more seeing for people going a different direction with a new breed or new style. And like I said, a lot of them are using the term exotic and things like that. Most of what you see in America, Europe, Asia, they're dealing with existing bloodlines and carrying on different bloodlines. Very popular, like I'm seeing now, is stuff off of Rocco bloodlines or muscle tone style dogs. You know, these are bloodlines that are being used around the world, and you're starting to see new breeders pushing that particular style of blood in different places. So for what he's asking, no, you're not seeing that in the American bully. You're seeing a continuation of popular bloodlines. I would feel more towards like exotic style people and people that are openly trying to create something different. Nico, you want to translate that, or I'll translate it? I think you can do it way better than I. And this is a very important point, man. I think you can came across way better than me. I think y'all should team up on that one. Yeah, and I added. So you start and I added. Okay. I start. Yeah. Can I start? Yeah. Okay, Hermano. Dave was referring about your question. Speaking in English. Falando inglês. Eu tô entendendo, mas você tá falando inglês. Desculpa. No es fácil para mí. Eu quero ver ustedes falando espanhol, viu? Eu quero ver ustedes falando espanhol. No es fácil para mí, não. Desculpa. Dave estava falando que definitivamente não na Europa. Em Europa, a gente na Europa não tem essa preocupação, não, porque ele está produzindo agora, na atualidade, um dos melhores American Bullies do todo mundo, do mundo inteiro. Lo que Dave acha é que esse tipo de introdução de um F1, de um bulldog a um bully é determinado para a gente que já está tomando uma direção diferente ao que o padrão pode oferecer. Independentemente que as linhas fundadoras, já seja Gotti, Razor, a história aí, você sabe, né? Historicamente o Gotti tem certas qualidades que eles começaram historicamente do Bulldog também, mas que agora não teria que ter essa preocupação, tendo cachorros de tão boa qualidade, não é necessário misturar, não. Isso é mais exclusivamente para gente que está começando com outro rumbo, você sabe, outro caminho, outra raça diferente, já não é bullying, não. Isso, mas lógico, ele entende. Ajuda para mim. Que querem botar bulldog na linhagem, irem em direção ao... E que hoje em dia ele vê que as pessoas, ele tem reparado muito em todas as viagens ao redor do mundo, que na Ásia e na Europa, que as pessoas hoje eles preferem fecharem a linhagem tipo na linhagem do Rocco, do Muscle Tones, entendeu?
e trabalhar ali Entendi. na... Perfeito, excelente. O pessoal tá mais... Excelente. Ok. Vou fazer mais uma pergunta. Ainda tá com tempo ainda aí? Oh, Dave, can you answer one last question, or are your time up? I can answer as many as you want. Oh man, I got puppy duties to do, man. You can't do this to me. All right, let me answer the question, and I got something I want to say. Okay, Bruno. Uma última pergunta. No início da live, a gente falou um pouco sobre o studbook da ABKC, do American Bully ser aberto ou fechado. Algumas pessoas entraram na live agora e eu queria, de forma bem resumida, que ele falasse isso aí. O studbook da raça American Bully ainda está aberto ou ainda está fechado, ou já está fechado? E se estiver aberto, isso não tenha nada a ver com inserção de bulldog. O studbook aberto não tem a ver com inserção de bulldog. As pessoas confundem. Muitas pessoas falam, o studbook da raça American Bully é aberto, então eu posso inserir bulldog. Muitas pessoas aqui no Brasil têm essa confusão e eu queria que Dave, para ficar claro, de forma objetiva, falasse sobre isso. Alex, do you hear me well? Do you hear Bruno well? Yeah, I did. Okay. So you want me to translate it to David? Please, because my connection just cut. So according to Bruno, basically, there's a lot of people that enter the live there, and he wanted for you to rephrase what you already spoke on the beginning of the live, because probably a lot of people was not able to hear what you spoke about it. It's about the stud books. I understand. He wants to know if the stud book is open or if it's closed. Like closed means like what the American Bully is standard. There's no like room to add anything. Hello? Let's wait for Germano to put in his earbuds. He's messing everything up. No, Okay, I'm good. here. Listo? Yes. So he's trying for you to just to summarize. I'm going to summarize it exactly what you're asking. Hopefully, y'all can translate it correctly. So, okay. Because it's a little bit lengthy, but I'll tell you, I'll try to shorten as possible. So, anyway, stud books for the breed are created to bring in the brood stock to create a breed. For a breed to have enough brood stock to continue on for generations, hundreds of years, to be able to have enough blood to where the dogs aren't carrying flaws and within short generations, to have enough blood to freshen the breed, you need a large amount of dogs for stud books. Most breeds keep their stud books open 50 plus years. I will give an example. The American Staffordshire Terrier, created solely from the American Pit Bull Terrier, kept its stud books open for 70 years, only bringing in certain strands of pit bulls, certain bloodlines, to create the American Staffordshire Terrier. So they had their stud books open for 70 years in the creation of that breed. We are on, I don't know, 15 years now, 16 years. My math isn't very good. 2004 till now. I think that's 16 years. 16 years. How many? 16 years. 16. Right. My math was good. We are 16 years in this breed. Far too young to close the stud books. Way too soon, way too early. What we do not accept in the stud books are other breeds, and we do not normally accept initial registrations. That's something solely that happens in Latino America, not in the rest of the world. We accept dogs that meet the criteria for the American Bully, meaning dogs that come from the lines, stem off of the lines that created the breed, carrying UKC paperwork, in some cases AKC paperwork. So that is what we have. We are not accepting mixed breed dogs. We're not accepting other breeds. We're not accepting dogs without that type of lineage. There's a criteria for dogs to be registered with us in our stud book. Way too soon to close the stud books at this particular moment.
However, it's time where we get stricter and have stricter requirements. So that explains the process of the stud book. I think you should translate that, then I'll go into the other part of what he was asking. Bruno, não, ainda o Studbox não está fechado, não. Ainda a raça é muito jovem. Tem 16 anos de fundação. Ainda tem muito terreno para explorar, mas a ABKC não fechou os Studbooks, mas eles utilizam certo critério. Eles não permitem qualquer studbook, senão eles não, fazendo referência também à pergunta anterior, eles não vão permitir como um studbook introduzir uma mistura das raças, mas ele falou que ainda a raça está muito jovem. Falou acerca do Amstaff, como eles mantiveram uns 70 anos o studbook aberto, e como isso trabalhou para eles, mas que para o bully ainda está longe. Eu não sei, Alex, por favor, ajuda para mim. Aí, se eu tô esquecendo algo da resposta do Dave. Não, é que, só acrescentando, que eles trabalham, tipo assim, eles aceitam o registro da UQC e AQC, né? AKC. Mas tem que você não inclua uma raça nova dentro da... Não tenha traço de uma raça nova dentro ali. Tem que ser American Bully. Tem que ser o tradicional ali dentro da AKC ou da UKC. Isso. UKC Pitbull, American Staffordshire sendo AKC. Isso. Apenas isso. Não tenha... Nunca, jamais qualquer outra raça. Isso aí. Ô Alex, ele vai falar outra segunda parte agora. Mas se tem alguma outra pergunta? Não, é porque é o seguinte, quando eu falo studbook aberto, muitas pessoas usam essa frase, essa palavra, para justificar a inserção de bulldog. Eu queria que ele deixasse claro com relação a isso. Não, isso aí ele está bem claro que não. Isso não. É aberto para você introduzir a linhagem American Bully, uma outra linhagem American Bully, mas que não tenha traço de bulldog. Impossível colocar alguma coisa de qualquer outra raça que jamais a ABKC vai aceitar. E se a pessoa quiser fazer qualquer tipo de introdução, justificando que o studbook está aberto, não é simplesmente de forma isolada no seu quintal tomar a decisão de fazer. Isso tem que partir, eu acredito, da própria ABKC, que é a detentora do studbook da raça. Aí, mas é proibido. É proibido. Okay, David, you want to go second part? Yeah. The second part of what I was saying is, again, I'll reiterate on the breed. It was only the original bloodlines that were accepted into this breed, and that's still the criteria dogs that stem from those bloodlines or the ancestry of those bloodlines. Never intended to bring in another breed, regardless, again, of the history of those breeds and what traits came from those lines. Those were the lines that created the breed. So those traits were brought in from those lines, but never was the intention to bring in another breed in the creation of the American Bully. So, Bruno, what he was just saying in Portuguese, what he wanted to rephrase, that once people see that the books are open in Brazil, automatically they have the understanding that they have the rights to introduce a bulldog, a bulldog into the breed. Because that's the Brazilian understanding. And then that's what he wanted you to rephrase that you're not accepting. Yeah. That's what I just said, that there's never an intention or the allowance of bringing in another breed. No. Ô Bruno, a parte 2 foi justamente o que você tinha perguntado. Ele estava respondendo, basicamente, a parte 2 fazia parte da tua pergunta que você me fez primeiro. É que você não pode introduzir qualquer outro tipo de raça, por mais que esteja escrito aberto, entendeu? Na linhagem de Bulldog. Então tem que ser American Bulldog. Ele não aceita. Ótimo. Responde. Pronto. Ok, entendi. Muito obrigado. Como já deu o tempo aí para encerrar, eu queria só, dentro das considerações finais aqui, e aí eu passo a palavra para vocês, para encerrar, fazer um breve resumo para quem chegou agora aí do que foi dito aqui. E eu acredito que, para falar o português claro,
Foi perguntado para David sobre o Studbook, vocês ouviram a resposta aí. O Studbook, embora esteja aberto por ser uma raça jovem, apenas com 16 anos, nunca foi permitido inserção de bulldog dentro da raça, ok? Deixar bem claro isso. So, David, so he's just making a resume from the whole live, from what we spoke about it. Okay. He is doing that, or he wants me to recap? No, he's doing that right now. So okay. Okay. And then I have some things to say, but go ahead. That's fine. Okay. Pode ir lá, Bruno. Então, se eu estiver falando alguma coisa que contradiz aí, Alex, você já fala com o David para ele me corrigir, se eu estiver errado. Então, a gente está aqui com o David Wilson, né, ABKC, na presença aí de Germano, muito respaldo e conhecimento dentro do Brasil, na criação. Seu Nico aí presente, ajuda aí de Alex também. Então, de forma oficial, David Wilson e ABKC está dizendo para o Brasil aqui, Studbook aberto, porque a raça é jovem, porém nunca foi permitida inserção de bulldog, né? Se existe, alguém faz por conta própria, não é autorizado pela ABKC para fazer, né? Mais claro do que isso é impossível. Com relação a essa nomenclatura de American Bully moderno, American Bully tradicional, também não existe. Existe American Bully padrão ABKC. Né? Problemas de cauda, David Wilson citou, que vem dos American Staffordshire Terrier, obviamente, para aquelas pessoas que não estão inserindo nenhum tipo de bulldog inglês, né? Se você insere, aí é uma decisão sua, um problema que você está trazendo para dentro da sua criação. Que mais que eu esqueci, Germano? Nomenclatura micro. Nomenclatura micro não existe dentro da ABKC. A ABKC está avaliando a possibilidade de reduzir um pouco o tamanho do cão dentro da nomenclatura forte, né? E não tem previsão. Não vai reduzir, desde que os pais sejam confirmados que são American Bully 100% e que a ninhada nasceu um pouco mais baixa. Então ele falou que isso aí vai ser atualizado. Mas claro, o nome micro não vai existir. Perfeito. Okay, perfeito. Até porque, quando a gente fala micro, a pessoa tem a tendência de baixar o tamanho fazendo inserção de bulldog inglês, bulldog francês e acabando dando um direcionamento totalmente errado. E a pessoa que se propõe a fazer isso não cria mais American Bully. Esse também é o meu entendimento. Então, assim, de forma oficial, eu gostaria de agradecer David Wilson, a ABKC, por estar esclarecendo ao Brasil o que de fato é American Bully. E eu acho que quem realmente não quiser entender isso é porque não está disposto a criar American Bully. Aí eu passo a palavra para a Germana, se quiser fazer mais alguma consideração, né? E agradeço muito a disponibilidade. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer ao Dave, queria agradecer ao Nico, ao Alex, por estarem ajudando aí. E reforçar mais uma vez aí o trabalho da ABKC no esclarecimento de como foi tudo da raça, desenvolvido, tudo. E essa nova perspectiva que a gente tem aí sobre o app, sobre as novas exposições, sobre os American Bully no mundo inteiro, como estão evoluindo, como vem tendo criações importantes na Europa e outros países. E pronto, e agradecer a todo mundo aí que está ouvindo também a gente. E é isso aí. Dave, you translate and then you ask David last question for me. When does he start to bring ABKC presence shows in Brazil? That's my last one. So you could translate. ABKC what? Show. Event. Ok. Então, I have to translate it to who? I don't understand. Nah, don't worry. You want to translate it? I mean, to Germano or to Dave? Dave, então, Germano was thanking for your time and thanking ABKC for the hard work to keep the breed balanced and in a good way. So, thanks for your time, Germano was saying. Not a problem. Let me
end it with a few things too, real quick, if you don't mind translating. No. So everybody understands the purpose of ABKC was so that we would have a way to unite the world. We would have a way to move our breed throughout the world in a way that everybody could compete on the same level. Everybody could do everything on the same level. Nico, you've been around the world and you see ABKC is not just a breed, it's a culture, it's a family, it's worldwide, it's global, it's truly global. It's the only breed and registry that has ever truly gone completely around the world. When you go to shows, you compete in shows, you go to different countries, even though the language is different, people are different, everything is still exactly the same. You still feel like you're amongst family. You still feel like you're within your own element. It's something that has traversed around the world, and it's a great culture. So what we of ABKC have tried to do is unite the world in the love of this breed. Part of the power of what ABKC is that when you sell a dog, if you're a breeder in Brazil, if you're a breeder in China, if you're a consumer somewhere, people around the world are able to purchase this breed with the same pedigree. They're able to go to different countries, compete in the same shows, the same events, compete for the same points. So it's truly a global thing, and the power of it is this is the original registry for the breed. This is the official pedigree for the breed. It's the only pedigree that you're going to be able to use around the world that makes this an official breed. So it's very important that people understand that even though there's registries in different countries and different things, ABKC is the only pedigree that is going to be versatile around the world for this breed. It is the official registry. It is the official pedigree. And we're here to work for the world. Everything we do isn't about making money or doing something for ourselves. That's why we don't charge. We don't make any money on shows or anything like that. We have a very low registration fee. Our goal was to unite the world and unite the world in the common interest of this breed and bring people together. And that's what we've done. Brazil is a huge country, and I want to end it with this. They're a huge country, and I know things can be done within Brazil, but the world needs Brazil. The world needs the participation of Brazil. We need Brazilian dogs, Brazilian judges. We need the influence of Brazil in our breed around the world. So that's what our goal is, to continuously unite the world and continuously do something for this breed and everybody around the world. And I have nothing but love and respect for everybody in Brazil. Germano, you're an old friend of mine, known you for many years, much respect. I just want to thank everybody for the time. Muito respeto a Brazil. Thank you very much. Yeah. Outstanding words, Dave, outstanding words. Germano. Dave estaba explicando, para culminar ahí con unas palabras suyas, que a importância maior do ABKC é o entorno que se ha generado a nível global. É uma comunidade muito grande no mundo inteiro, que a ABKC é a plataforma que une e conjuga essas comunidades. Há muitos países com muitas realidades bem diferentes, realidades sociais diferentes, realidades políticas diferentes, realidades econômicas diferentes, mas a ABKC é uma só plataforma que une a toda a comunidade bully. Você, não importa onde você esteja, você sempre vai ter um lugar aí no ABKC. Eu pessoalmente, eu fui testigo disso, porque eu tive a possibilidade de viajar um pouco, não muito como eu quiser, mas sim, eu tive a possibilidade de viajar um pouco. E é realmente impressionante o que você consegue sentir aí, o carinho da gente. Então, é muito importante a presença do Brasil aí na comunidade global também, ou a presença dos cachorros brasileiros competindo em um cenário global. A ABKC é uma plataforma que une, você consegue tirar uma ninhada no Brasil e vender um cachorro para no China, para no Panamá, para no México, para nos Estados Unidos mesmo, e a ABKC é o pedigree
que certifica oficialmente a linhagem desse cachorro. E isso é algo muito importante. Continuar com essa tradição, que independentemente de que vocês tenham uma possibilidade dentro do Brasil, é bem importante continuar também com o trabalho que se está fazendo a nível global do ABKC. E a ABKC vai ter sempre as portas abertas para a gente. A ABKC vai ter sempre as portas abertas, você sempre vai ser bem-vindo. A gente que quer trabalhar da forma honesta e certa, sempre vai ter um lugar, sempre vai ter uma voz. Você vai ser sempre escutado dentro da ABKC. Você pode vir com ideias novas, que você vai ser sempre escutado lá. Então, acho que é algo muito, muito importante aí a plataforma global que a ABKC ha formado, que não é sempre com uma óptica correndo atrás do dinheiro, ou correndo atrás de um benefício próprio, senão mais bem também fazer a coisa certa, né? Aí é um pouco a sensação do que Dave estava tentando explicar. Espero, de verdade, espero que haver sido entendido. Eu não sei se estou falando tudo correto, mas eu estou tentando fazer o mínimo. Mas é bem importante contar com a presença do povo brasileiro, da comunidade brasileira dentro da comunidade. Que é bem importante mesmo a presença de juízes brasileiros. Vocês são todos bem-vindos. Isso, deu para entender. Então, Deu, eu entendi. Isso aí, a intenção dele é que, como no mundo todo já não existe língua, entendeu? Dentro da American Bully. O que ele está tentando explicar, existe cães, cachorros, no qual a intenção dele é que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, compre um cachorro ou no Brasil, ou na Argentina, na América do Sul, na Europa, e esteja disponível a disputar de igual para igual com qualquer outro cachorro dos Estados Unidos, da Ásia. Essa é a intenção. Seria como se fosse uma linguagem universal. A ABKC é a linguagem universal. Da ABKC é essa, é trazer uma linguagem... É uma família. É uma família que tem... Todo mundo fala a mesma língua, independente de países diferentes, cultura diferente, sociedade diferente. Essa é a mensagem. E tanto que o exemplo disso que eu estou usando o seu canil e trazendo um cachorro para cá, né? Devido a isso. I want to add one more thing, because I was looking at some of the comments, and I don't know who's going to be better to translate this, but just so people understand, we spoke a lot about the initial dogs that created the breed, and the stud books, and why there's the need for the stud books. But you must understand that we are now many generations away from the dogs we brought into the stud books to create the breed. There's been a blending of the lines for many years, and the breed has now taken on a look that is very unique to itself. In the beginning, there was more diversity. Now it is a more singular look. The breed is now taking on a look that is unique, that when you see it, you recognize the American Bully. And that is from combining the lines over the years and breeders breeding towards the standard for many years. So what we are doing now to continue that is to finally come up with better drawings and better presentations so that that look is completely understood around the world. But the dogs that were the beginning dogs, there was more diversity. Now, over the generations of breeders working towards a common look, the breed now has a very solid, unique look of its own. And that's the way to go, right? Like made a unique look, not a unique, but a consistent look. Identify by looking at it. So exactly. An identifiable look, and that's what breed type really is: identifiable look. It's described exactly, but it boils down to identifiable look, a unique identifiable look. So explain that to them, just because I think some of the comments people were still not quite understanding, because we spent a lot of time on the origination and the dogs put into the stud books, but we never got into where we are today with the breed. No, Alex, it's all yours. It's very important. It's all yours. I was reading the comment. Can you start it? Because I wasn't paying attention. Okay. Hermano, Bruno,
aí Dave tava olhando aí nos comentários, a gente que tá fazendo aí comentários, aí ele tá tentando explicar também uma última coisa antes de a gente partir, que a gente falou muito da história da originação, da diferentes linhagens que originaram a American Bully, mas é muito importante também saber que nessa época a linhagem tinha um look muito singular, que eu quero falar com isso, que você olhava um Razor Edge, você já sabia que era uma linhagem Razor Edge. Por o contrário, você olhava um Gotline, você já sabia que isso era um cachorro Gotline. Mas agora a comunidade está começando a misturar todo tipo de linhagem e já se está começando a trabalhar sobre um tipo de look mais único, mais típico bully, não tão distinto entre as linhagens, sino mais típico do bully, e isso é bem importante em ordem de generar uma identidade própria como raça também. Yes, entendi. Isso aí, entendi. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Tá bom. Importa. Tá bom. Agradeço aí mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade. Beleza, galera. Beleza. Até mais. Tô saindo. Valeu. Right. Obrigado, Pedro. Obrigado, Nico. Bye. No, we'll do more of this in the future. Okay. Hey, last question. When are you planning to do the show in Brazil? We got to ask that to coronavirus, man. I don't know. I mean, next year. O Brasil tá... I have no idea. As soon as we can start traveling again, yes, sir. So we hope to have more. Muito respeto a Brazil and everybody in Brazil. Thank you all for the time. I'm always here. Okay. Oh, bye. Bye, guys. Bye. Bye. Valeu.